Muito bem, hoje o CBN Agro vai com o Rafael Salomão, que é o editor assistente do Globo Rural. E aí, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Sardenberg, boa tarde Marcelo, boa tarde aos ouvintes da CBN. Em áudio e vídeo, Rafael aqui nos nossos estúdios. E o nosso assunto é da maior importância, da maior relevância, que é o presidente Lula sanciona hoje a lei do combustível do futuro. É sobre o biodiesel, sobre a mistura do etanol na gasolina. Conte-nos tudo, Rafael Salomão. Isso aí, em cerimônia nesta manhã, lá em Brasília, né, foi sancionado, então, o projeto que agora passa a ser lei, que é o chamado combustível do futuro, que é bem isso que você falou, Sardenberg, é uma lei que vai funcionar aí como um marco, né, um marco legal para a política brasileira de biocombustíveis, não só do etanol e do biodiesel, que já tinham anteriormente as suas políticas específicas, mas que passa também a englobar outras fontes, outros combustíveis renováveis, como o chamado diesel verde, também agora o biogás e o biometano, né, que são alternativas aí ao gás natural, também o combustível de aviação, que hoje o Brasil não produz, mas é algo que também quer ser algo que essa nova lei pretende incentivar aí a produção. Então ela vai, foi uma lei que, né, passou por um processo de discussão, de tramitação no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, teve uma discussão robusta, com participação inclusive das lideranças do setor produtivo do agronegócio, uma participação ativa da bancada ruralista, inclusive o relator desse projeto de lei foi o deputado Arnaldo Jardim, né, acho que é do Cidadania, aqui de São Paulo, né, que é inclusive um participante, né, um integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, e agora esse projeto é sancionado aí com os mandatos aí para os combustíveis renováveis, mandatos esses que são também associados a metas internacionais aí de uso de combustíveis renováveis e de limpeza da matriz energética de transportes. E, então nós estamos falando de biodiesel e você falou da mistura do etanol. Tem biodiesel, tem a mistura do etanol. Vou dar um exemplo, só para a gente dar um exemplo aqui. O biodiesel, né? O biodiesel hoje, a mistura do biodiesel hoje é 14% no diesel fóssil. Seria 13%, mas aí o governo resolveu antecipar a mistura para 14%. Seria o biodiesel teria que ser 14% na composição geral do diesel. Isso, quando você... Então seria 86% de diesel fóssil. Isso, quando você abastece lá o veículo a diesel, aquele tanque é abastecido com 14% de biodiesel, que seria o chamado B14. Né? Aí, o que prevê agora essa nova lei? Né? A lei prevê o mandato, né? A mistura que é aplicada efetivamente, ela é definida pelo Comitê Nacional de Política, pelo Conselho Nacional de Política Energética, dentro do mandato que a lei prevê. No caso do biodiesel, a lei prevê um aumento de 1% ao ano para se chegar a 20%, até que se chegue a uma mistura de 20% até 2030. Então, até 2030, essa mistura pode chegar a 20%. Há quem diga, e há dentro do setor produtivo quem defenda misturas maiores, que possam chegar, por exemplo, até os 25%. Mas no caso do biodiesel sempre tem aquela discussão sobre a adaptação dos motores, tem toda uma discussão com a indústria automobilística. Então, usando esse exemplo do biodiesel, basicamente o combustível do futuro é isso. Ele é uma lei que define os mandatos de investimentos, os mandatos de aplicação dos combustíveis renováveis dentro da matriz energética brasileira, com o objetivo, evidentemente, de tornar a matriz energética mais limpa. Só para se ter uma ideia, o Ministério de Minas e Energia estima, a partir da aplicação da lei, que o Brasil deva evitar aí as emissões de 705 milhões de toneladas de CO2, de dióxido de carbono, até 2037. E do ponto de vista econômico, e aí a gente entra também na participação do agronegócio nisso, essa nova política para os combustíveis renováveis do Brasil deve gerar investimentos aí em torno de 260 bilhões de reais aí nos próximos anos,
Claro, boa parte desse investimento vindo do setor produtivo ligado ao agronegócio nos seus diversos segmentos. O biodiesel é feito de quê? O biodiesel, ele é basicamente feito, as principais matérias-primas aqui, o óleo de soja principalmente, ampla margem de uso de óleo de soja e também gordura animal, sebo bovino, tal. Então, essas são as principais matérias-primas para o biodiesel hoje no Brasil. O etanol, você tem o etanol de cana, tem o etanol de milho, que vem surgindo muito forte, né, vem crescendo, e algumas empresas estão estudando alternativas aí de outras fontes. Tem investimentos até em etanol de trigo hoje em dia, em fase inicial aqui no Brasil. E aí a sanção e a entrada em vigor dessa lei é vista pelo setor produtivo do agronegócio como um estímulo a investimentos, estímulo à ampliação da produção desses combustíveis mais limpos e renováveis. Agora, sebo bovino vira energia? Vira, gordura vira energia. É mesmo? Gordura. Tá tudo, né? É gordura, né? Não tem aquele velho ditado de que do boi só não se aproveita o berro? Né? Então é por aí, né? Olha que agora com inteligência artificial, deepfake, dá até para aproveitar também, né? Mas vira sim, transforma-se em energia. As gorduras, né? Gordura vegetal, gordura animal, é transformada em combustível, né? Biodiesel, por exemplo. Você citou as indústrias a respeito, né, dessa evolução que a nova lei do combustível do futuro, o novo combustível do futuro deve trazer. Como é que a indústria tem visto isso? Tem aceitado de bom grado essas mudanças, essa evolução, pensando já numa gestão mais sustentável? Sim, pelo menos assim, olhando do ponto de vista do agronegócio, né, que é o setor que a gente acompanha mais de perto, sim, existem, claro, discussões do ponto de vista técnico, né? Se tem, por exemplo, aqui a questão do biodiesel, né? O biodiesel sempre é envolto aí em discussões com a indústria automobilística, sim, em relação à questão de adaptação de motores e tal, mas surgem outras alternativas. Você tem hoje também o chamado diesel verde, que é um outro combustível que está entrando no jogo aí como uma política efetiva a partir dessa lei. Você tem hoje o uso do gás natural e do biometano também aí na matriz de transportes. Você tem caminhões hoje que andam movidos 100% a gás, né? E podem ser ao gás natural, convencional, o GNV, aí, ou também o biometano, que é oriundo de fontes vegetais, né, e animais também. Combustível de aviação. Combustível de aviação, por exemplo, é visto com grande atenção pelas usinas de cana-de-açúcar, porque você tem hoje pesquisas que dão conta da possibilidade de você usar o etanol como matriz ou como matéria-prima para a produção do combustível de aviação. Não é necessariamente o abastecimento dos aviões com o etanol, mas usando o etanol como matéria-prima para a produção desse combustível. E aí as empresas, aí os segmentos já começam a anunciar bilhões aí em investimentos, em estruturas, centros de pesquisa para poder atender a demanda aí dessa nova lei.